Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo de hoje. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui na sua TV de segunda a sexta com um programa inédito das 8 às 8h30 da noite. Papo de finanças e o tema é planejamento financeiro pessoal. Quando pensamos em futuro, precisamos saber como investir nele. Estamos recebendo o empresário especialista em finanças, Marcos Miller. Muito obrigado pela presença no programa de hoje, Marcos. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Boa noite, Amanda. Boa noite, João. É um prazer estar de novo aqui. Muito bom tê-lo novamente aqui conosco, Marcos. Obrigado. Então venha saber mais enviando a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 30 29 80 80, que o Marcos vai responder aqui no programa. Fique aí, que já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Estamos de volta com o Papo Certo. E não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. E vocês podem compartilhar o nosso programa através destas redes sociais. Então vamos para a primeira pergunta da noite. Marcos, muitas pessoas eu vejo hoje procurando entender um pouco mais de finanças, do mercado financeiro, né, de planejamento financeiro. E muitas pessoas têm dúvidas, né? Então, o que são produtos financeiros? Bom, é super legal que as pessoas estão buscando aprender sobre planejamento, né? Acho que é importante a gente começar a ter mais consciência em relação a isso. E produtos financeiros é bem simples, né? Sempre que a gente está falando de um investimento, né, poupança, um CDB, enfim, a gente está falando de produtos financeiros, né? É bem simples assim, é bem fácil mesmo. Quando a gente fala produtos financeiros, a gente está querendo fazer um sinônimo de investimento. Falamos agora sobre produto, mas o que são os investimentos então, Marcos? Essa é uma pergunta interessante também, que parece fácil, mas não é tão simples, né? Então, assim, investimentos são ativos que a gente adquire com o intuito de que eles se valorizem, de acumular patrimônio, né? Então, até um pouquinho complexo, mas até eu fazer uma pergunta, né? Se vocês acham que um liquidificador é um investimento ou não? Eu entendo que não, uma despesa. Depende. Se você for um padeiro, ele é um investimento, porque o objetivo daquele liquidificador é fazer mais pães e aumentar assim a receita do padeiro. Claro, fiz uma super simplificação assim, nenhum economista, por favor, depois vão me criticar, mas a ideia é basicamente essa. Então, investimentos são ativos que a gente adquire com o intuito de que eles paguem rendimento para a gente ou que eles se valorizem. É que nem um carro, né? Pode ser investimento ou não. Pode ser, se a pessoa for trabalhar de Uber ou trabalhar com carro, a gente pode ser investimento. Exato. Olha, talvez até não, né, João? Porque muito se comenta que pelo que se custa pelo IPVA, licenciamento e tudo aquilo, se tu for fazer uma alocação de um carro, às vezes vale mais a pena do que tu ter um veículo próprio. Aí é questão de fazer sempre o planejamento. Tudo é planejamento, então, Marcos. Tudo é planejamento. Esse é o grande segredo. Max, e planejamento financeiro é a mesma coisa de assessoria de investimentos?
Isso é uma pergunta interessante também. No mercado, hoje, a gente tem 3 profissionais diferentes. A gente tem o planejador, consultor de investimentos e o assessor de investimentos. É bom para as pessoas não confundirem e misturarem. Cada um tem uma especificidade e existem até regras das autarquias federais que regulam cada um desses profissionais. O planejador financeiro ele é responsável por fazer um plano profundo nos seus investimentos. Não só nos investimentos, mas também no seu orçamento, enfim, em toda a sua vida, nas suas metas, etc, etc, etc. Esse é um trabalho bem interessante. É um trabalho de plano de vida até, né? Isso, é um trabalho complexo, é profundo, né? Vai nos seus objetivos e suas metas de vida, né? O objetivo do planejador é fazer um plano para que você atinja as metas de vida que você quer. Seja viajar todo ano, seja colocar o filho para estudar, enfim, fora do país, seja ter uma aposentadoria X, que você quer ter um conforto tal, né? O planejador vai fazer tudo isso. Mas eu fiz assim que, talvez, lá no teu escritório, perguntar para as pessoas, quais são os teus objetivos de futuro? Muitos, talvez, não terão essa resposta de pronto. Não vão ter essa resposta. Inclusive, sempre que a gente está lidando com planejamento, a gente faz com que o cliente confronte a própria realidade, né? Porque às vezes a gente tem a tendência de fugir, né? Daquela pessoa que não olha o cartão de crédito depois do final de semana, né? Não quero nem ver, como se fosse mudar alguma coisa, né? Como se a fatura fosse vir diferente. Como se a fatura fosse vir menor, né? Enfim, o planejador, ele realmente faz isso. A gente sempre começa o trabalho fazendo com que o cliente reflita sobre os objetivos de vida dele. E Marcos, assim, uma pergunta de milhões, né? E para quem quer investir, como faz para começar? Tem mais assessoria, assessor de investimentos. Ah, perfeito, Ai, né? desculpa. Complementando ali. Calma, Ou assessor de investimentos, ou assessor de investimentos em contrapartida. Em contrapartida não, né? O assessor de investimentos, ele entra ali como alguém que pode prover informações para o investidor, né? Sobre os investimentos especificamente, né? Mas ele não chega a fazer um plano para o investidor, enfim, chegar onde ele quer. Mas ele vai prover informações dos produtos financeiros que a gente falou ali. Vai dizer o que tem, que ele pode investir. Exato, O que tem para ele investir? Isso, o que tem para ele investir no universo gigantesco de investimentos, quais investimentos encaixam no perfil, né? Então, existe uma análise de perfil de cliente, mas ela não é muito aprofundada, ela é uma análise superficial, né? De acordo com as regras, a gente tem 3 perfis, moderado, conservador e agressivo. Se encaixa em algum desses 3 e faz ali uma parte da assessoria. Você tem uma ideia, vamos supor, se tu vai numa corretora de investimentos, né? Tem uma ideia de quantos produtos tem, em média? Só na plataforma que a gente utiliza tem 3 mil. A pessoa precisa de uma ajuda Mais mesmo. De 3 mil, mais de 3 mil. É impossível se levantar da cadeira sem investir em alguma coisa. Com tudo isso de oportunidades. Mas investir errado também é fácil, né? É bem mais fácil, né? Se você ainda mais sem plano, né? Então, o que acontece direto é o investidor acabar contratando, né? Comprando um produto financeiro que não encaixa no planejamento dele, até porque ele nem tem, né? E aí passa 6 meses, 1 ano, ele precisa mudar e acaba tendo até prejuízo por causa disso. E o consultor? E o consultor, né? Falando desses 3, ele é uma mistura entre um e o outro, né? Ele faz um meio termo, né? Ele consegue recomendar investimentos para o cliente, né? O assessor ele só pode prover informações, o consultor ele recomenda investimentos e aí o consultor ele pode trabalhar como planejador ou não, né? Ele pode parar ali ou pode ir adiante e fazer a parte do planejamento também. Agora eu vou fazer minha pergunta, porque eu estou curiosa, quero saber quem quer começar a investir, como faz? Primeira coisa que a gente sempre fala é primeiro traça os teus objetivos de vida. Essa autorreflexão tem que acontecer. Pode não acontecer, na verdade não é que tem que. Você vai ter melhores resultados se ela acontecer. Tá? Mas para começar é super simples. Basta você entrar e provavelmente o seu bancos digitais facilitam também essa questão de investimento. Ou você procura uma corretora de valores que é onde vai ter 3 mil produtos para a pessoa investir. É bem Eu vejo bastante. Tem um pessoal bem jovem, cruzadinho de 14, 15 anos já querendo investir para entender. É porque nesses últimos anos entrou muito na mídia, né, nos influencers e tal. Então isso começou a gerar um hype, né? E as pessoas começaram a ver como é que funciona, começaram a se educar um pouco melhor financeiramente. Né?
Todo mundo saber como vai ser milionário investindo em ações. Também tem essa parte, né? Todo mundo querendo pegar atalhos que não existem. Não tem atalhos. Mas e quais são os tipos de investimento mais comuns? Perfeito. Os investimentos mais comuns, a gente pode citar, são produtos financeiros de renda fixa. A poupança é um investimento ultra comum, né? Apesar de ser um investimento que rende pouco. Quanto né? tem rendido a poupança hoje? A poupança, por regra, o rendimento dela é delimitado por uma lei, é 0,5% ao mês. Ela tem um gatilho que, se a taxa de juros chegar a um certo nível, ela muda o rendimento, mas no patamar atual ela está rendendo 0,5% ao mês. É pouco, né? Na hora de pegar dinheiro emprestado no banco é bem mais, né? Na hora de pagar o juro do cartão de crédito também é muito mais. Aí é um outro tipo de problema, né? Um problema. Mas, além disso, tem outros investimentos comuns, né? As ações são super comuns, apesar de não ser tão investidas, mas a gente sabe o que é, né? Fundos de investimento também, renda fixa, tem outras rendas fixas que andam junto com a poupança, tem o mesmo risco que a poupança, inclusive, né? Então, esses são os investimentos mais comuns, assim. E para quem está começando, os iniciantes, os jovens, são esses os investimentos que normalmente eles fazem? Geralmente as pessoas começam com a poupança, né? É um clássico, né? Não, começa com o cofrinho. Aí você está poupando, né? Na verdade, você não está já investindo, você está só entesourando, né? Criando, enfim, reservando esse dinheiro. Mas ali, os investimentos que a gente recomenda para a pessoa começar são investimentos de baixo risco, renda fixa, CDBs, LCIs, né? Aí a pessoa pode experimentar um pouquinho de fundos, que tem vários investimentos, né? É um conjunto de investimentos num lugar só, isso é um fundo, né? E aí depois a pessoa pode, enfim, conforme ela for amadurecendo, ela pode ir para o mercado de ações e outros tipos de investimento. Marcos, e qual é a importância, então, da diversificação dos investimentos? Perfeito. A diversificação, ela é interessante porque ela permite que você escape de riscos setorizados, por exemplo, né? Riscos que, por exemplo, ataquem um setor. Digamos que você tem a ação da Petrobras, né? O risco, enfim, do mercado do barril de petróleo cair pode ser grande para as suas ações da Petrobras. Então, o legal é que você tenha outras ações de outros setores diferentes, né? Basicamente, a diversificação faz isso. Então, você escapa do risco de algum emissor específico, né? Eu tenho só investimentos com Itaú. Tudo bem, o Itaú é um banco gigantesco, né? Mas quem não lembra do Bamerindos aí, há alguns anos atrás. Então, o seu risco está num banco só, numa instituição só. Então, enfim, você pode mitigar esses riscos diversificando seus investimentos em lugares diferentes, em produtos diferentes. Não, claro, você não põe todos os ovos na mesma cesta. Não botar todos os ovos na mesma cesta. Exatamente. E, Marcos, qual é o papel dos consultores financeiros, então, no planejamento de investimentos? Perfeito. Então, linkando essa parte de consultoria, né, como eu mencionei antes, o consultor, ele faz a recomendação dos investimentos para você, né? Então, ele é um profissional que permitido para ele que ele possa fazer recomendações de investimento para você e ele possa montar uma carteira de investimentos para você. Basicamente, o consultor vai te ajudar. Ele pode ou ajudar o planejador, né? Ele pode trabalhar em conjunto com um planejador, ou ele pode ser o teu planejador também, né? E ele vai ajudar dando o know-how nos produtos financeiros de investimento, né? Porque são muitos, a gente acabou de falar, imagina, 3 mil numa plataforma, a pessoa tem que conhecer como é que funcionam os investimentos. Então, ele pode conectar essa questão dos objetivos, do plano do orçamento, do plano da pessoa, das metas, com os investimentos. Marcos, então, a última pergunta do nosso primeiro bloco aqui. Uma pergunta que deve ser muito frequente lá no teu escritório lá é: quanto eu posso obter de retorno financeiro ao investir? Né? Muita gente está falando, muita gente quer ser milionário investindo em ações, né? Sim. Como é que essa história aí? Essa pergunta, acho que é a que eu mais ouço. Quanto é que eu posso ganhar se eu investir, né? Assim, antes de falar em quanto eu posso ganhar se eu começar a investir, que é mais um exercício de futurismo, de qualquer outra coisa, é você aterrissar o que você quer, né? Quais são os seus objetivos, montar uma estratégia e investimentos para chegar nesses objetivos e pensar, bom,
qual é o tempo que eu preciso fazer isso, e aí esse tempo vai pedir um certo retorno, e se esse retorno está indo acima da inflação, e se em comparação com outros investimentos, o risco que você está tomando nesse investimento, ele vale a pena. Vou te dar um exemplo. Por que eu vou montar, né, um negócio, sei lá, uma barraquinha de cachorro-quente, que é um investimento, você está montando um negócio, eu vou gastar lá R$100 mil para montar essa barraquinha, mas vou ganhar 10% ao ano. Se você pode botar no Tesouro Direto, que dá 13,75. Né? Para que você vai correr todo o risco, ter todo o trabalho para ganhar menos do que ficar sentado na renda fixa? Então, compare seus investimentos com outros investimentos de risco e os sem risco, compare sempre com a inflação também. Você tem que estar sempre ganhando da inflação. Olha, realmente, essa tua dica foi muito interessante, viu? Muito obrigada. Então, agora nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho, só 30 segundinhos, e já estaremos de volta com o Papo Certo. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, economia e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp 51 3029 8080. Lembrando que também estamos ao vivo nos principais canais digitais. Deu uma espiadinha no celular que ainda o Inter está empatando com o Nacional ainda. Espero que esse resultado mude a favor do Inter, só para deixar claro. Até para a gente contar também que a bancada aqui está dividida. Eu estou de vermelho, nosso convidado está de azul e o João é... Eu esqueci minha gravata vermelha, estou preocupado que a minha gravata da sorte eu não botei hoje. Vamos ver o resultado do jogo. Marcos, por que é importante então ter investimentos atrelados a objetivos? Legal, essa é uma pergunta interessante, tá? Eu vou começar respondendo ela com um dado. A FGV de São Paulo, junto com o Instituto Planejar, ela fez uma pesquisa alguns anos atrás que mostrou que pessoas que planejam os investimentos e atrelam eles a objetivos têm retornos, em média, 22% maiores do que pessoas que não fazem isso. Aí eu vou te dar um exemplo com números, mas eu consigo fazer esse cálculo rápido. Se você investir R$50 mil a 10% de retorno e outra pessoa está ganhando 22% a mais que você, ou seja, está ganhando 12,2% ao ano, investiu os mesmos 50 mil, no final de 30 anos, um vai ter cerca de 800 mil, o outro vai ter 1,5 milhão. Então, esses 22% aí acabam sendo o dobro no longo prazo, ali, 30 anos. Tá? Então, atrelar investimentos objetivos vai te ajudar a ganhar mais, a ter menos ansiedade em relação aos seus objetivos de vida. Você pensa que você está aterrissando tudo o que você quer nos investimentos. Então, você está sabendo, você está vendo ali a barrinha de loading, né? Carregando ali, a sua aposentadoria, as suas viagens, tudo isso está sendo aterrissado nos investimentos. Então, você acaba tendo menos ansiedade, você acaba tendo menos problemas, psicológicos que decorrem de uma ansiedade financeira, você acaba, inclusive, tendo mais retorno financeiro. Eu até acho que talvez a pessoa acaba até economizando um pouco mais, porque ela sabe o que vai ser feito com aquele dinheiro, né? Tem um objetivo, eu vou economizar um pouco mais porque eu vou alcançar meu objetivo mais rapidamente. Mais forte que economizar mais, que é o que a gente vê, inclusive, nos clientes, o cliente ele começa a gastar com o que faz melhor para ele, né? Então, às vezes, a gente pega pessoas que estão gastando com coisas que nem faz sentido para ela, né? E cada um tem o seu perfil de gasto, de consumo. Enfim, e o dinheiro que você trabalha, que você ganha trabalhando, é para isso, é para comprar qualidade de vida para você, né? E, às vezes, eu estou lá
enfim, eu estou gastando com coisas com carros, sei lá, e eu gosto de viajar. E eu não estou viajando porque eu tenho 3, 4 carros. Isso tu pode ajustar no momento que tu colocou tudo isso num planejamento. Que interessante, realmente muito interessante mesmo. Marcos, existe algum ponto de partida para começar, então, a planejar os objetivos e investimentos? Sim. Para você começar a investir já com planejamento, eu utilizo uma metodologia que se chama Goal Based Investment. Vamos chamar de GBI do inglês, né? São investimentos orientados a objetivos. Essa metodologia, ela cria uma carteira, um portfólio de investimento para cada objetivo. Então, como é que o mercado tradicional trabalha, né? Engloba tudo numa coisa só, então você está trabalhando um só risco, uma só análise de risco, uma só carteira, uma só cesta de investimentos. Tudo em CDB ou tudo em poupança? Ou até diversificado, mas você trabalha como uma coisa só. Nessa metodologia, a gente cria carteiras para cada objetivo. Então, existe uma carteira da aposentadoria, uma carteira das viagens anuais, né? Uma carteira para nascimento do filho, uma carteira para a faculdade do filho, enfim. Uma carteira para casa na praia. Uma carteira para casa na praia. Então, tem um portfólio que aí cada objetivo tem um certo nível de risco, porque ele tem um prazo diferente, né? Ele tem uma acumulação diferente. E aí você destina também os valores do seu orçamento para que vão para essas carteiras mês a mês, ou ano a ano, ou enfim. Então, isso é interessante também, até emocionalmente, porque daí a pessoa vai vendo que está chegando mais perto do seu objetivo, né, com o planejamento. Sim. E como eu falei antes, né, a gente tem dados práticos, né, tem pesquisas que mostram que a pessoa ganha mais porque o objetivo, enfim, a carteira está alinhada com o objetivo, ela acaba chegando mais rápido lá também. Legal. Marcos, vamos supor assim, já explicou um pouco, mas qual a principal diferença dessa metodologia de objetivos pela forma tradicional de investimentos? Perfeito, eu acabei falando já também, né? Mas é exatamente a diferença principal é essa. Em vez de trabalhar com uma carteira geral, né, onde você joga tudo no mesmo lugar, eu sou o Marcos aqui, né? Tá aqui a minha carteira de investimentos. A gente acaba trabalhando com carteiras para cada objetivo. Isso também traz um outro benefício que você acaba pensando investimentos de uma maneira diferente, né? O risco que você pensa, na verdade, o risco não é mais aquela flutuação dos ativos. O risco é você não atingir o objetivo. Então, você está só vendo a barra de carregamento ali dos objetivos. Você não está mais vendo a flutuabilidade do mercado, se a bolsa caiu 5, subiu 5, não importa. Você está vendo ali a barra dos seus objetivos chegando perto da conclusão. E quais são, então, realmente as vantagens, Marcos? Então, as vantagens são: você acaba tendo menos ansiedade financeira, né? Você acaba alinhando todos os seus objetivos dentro de um planejamento, você acaba podendo ter a oportunidade de refletir sobre o seu perfil, e você tem mais retorno financeiro no final do dia, né? Então, todos esses investimentos eles acabam se alinhando para aquilo que você quer no futuro, para os seus sonhos, para as suas metas, né? Acho que esse é um momento também de reflexão, né? Para ver, até que os objetivos podem mudar também, né? Sim. Chega, vamos supor, tu com 20 anos tem alguns objetivos, tu com 30 tem outros objetivos, tu com 50 tem outros objetivos, tu pode também ajustando esses objetivos. Faz parte da metodologia o monitoramento. Essa metodologia que eu mencionei, de ABI, né? A gente montou o planejamento e monitora, e ele vai se ajustando, óbvio, né? Porque você vai mudando de gostos também, né? A vida vai mudando e você vai se adaptando. Marcos, e essa metodologia com investimento em base em objetivos tem alguma desvantagem? Tem. Ela exige que o investidor seja disciplinado, e o mais forte de todos, o maior problema, digamos assim, é que ela exige que a pessoa ela enfrente os próprios problemas, né? É como eu falei antes ali da pessoa que não quer olhar a fatura do cartão no final do mês, ou não quer olhar o cartão de crédito no final do dia, né? No final de semana. Ela vai ter que se confrontar com as escolhas que ela fez, e ela vai ter que pagar por essas escolhas, né? Então, se a pessoa teve uma vida muito pouco regrada e chegou no momento, agora falta 10 anos para me aposentar, e aí ela vai aplicar essa metodologia, ela vai ver, olha, talvez você tenha que trabalhar mais 10, porque não vai dar com que... E a matemática ela é imperativa, né? Não tem como você
manipular a matemática para chegar em algo que não tem como fazer, né? Ou a pessoa vai ter que acabar investindo mais, ou ela vai ter que acabar trabalhando mais e postergando a aposentadoria, por exemplo. Então, a pessoa vai ter que enfrentar as escolhas que ela fez no passado. Isso o ser humano não gosta, né? Mas é fato. Mas é um fato. Que nem o personal trainer, tu quer fazer academia, o cara vai te provocar, vai te instigar, né? E se você só fez escolhas ruins, né, na sua saúde a vida inteira, vai chegar lá na frente e você vai ter que pagar por isso. Vai ser mais difícil, com certeza. Vai ser mais difícil. É uma interação de um telespectador, o nome dele é Alex, e o final do telefone é 7013. Ele gostaria de saber se investir no Tesouro Nacional é seguro. Sim, os investimentos em tesouro, em cada país, eles são sempre os mais seguros daquele país, né? Muito porque basicamente em cima de um fato principal, que é se o governo não tiver dinheiro para pagar, ele imprime mais e te paga, né? Então, se a dívida é em moeda nacional, é só o governo imprimir. Enfim, as consequências de fazer isso são outras, né? Mas ele pode fazer isso. Então, o Tesouro, sim, é mais seguro que a poupança, inclusive. Marcos, última perguntinha, estamos nos minutos finais. Para quem planeja comprar um apartamento, qual o melhor investimento? Perfeito. Vai depender muito do prazo que a pessoa tem e quanto que ela vai estar investindo, né? Mas, quando a gente atrela objetivos assim, específicos, a gente precisa que os investimentos sejam de baixo risco. Então, bons investimentos seriam um CDB, uma LCI, né? E aí você pode trabalhar com prazo, né? Quero comprar daqui a 5 anos. Aí você pode, enfim, colocar ali investimentos com prazos maiores que vão ter rentabilidades maiores. Mas nunca é ideal que, se você vai usar esse investimento, num prazo menor de que 3, 4 anos, você compre ações. Aí não é uma coisa legal, né? Ações é sempre para longuíssimo prazo, assim. Para quem quer investir em ações, tem que pensar em longo prazo. Tem que pensar em longuíssimo prazo. Então é isso, gente. Em nome da nossa equipe, te agradeço, João, também pela tua presença aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço o convite. Bom, tá, pessoal? Então, agradeço também a você de casa por ter nos assistido. Lembrando que o programa é reprisado às 7h30 da manhã. Então, chegamos ao final do Papo Certo e amanhã estamos de volta às 20 horas com um Papo de Saúde. Vamos receber o médico infectologista Dr. Vinícius Monteiro para falar sobre gripe. Estaremos esperando vocês.